Fala aí, pessoal, beleza pura? Professor Felipe Lucas aqui na área. Vamos dar início a mais uma aula e vamos para a aula mais importante de todas. É isso mesmo, o assunto mais cobrado em todas as provas, de todos os concursos, de todas as bancas, é a interpretação de texto. Só que a interpretação de texto não é um assunto apenas, na verdade, é uma habilidade que você vai desenvolver como reflexo do seu conhecimento de diversos outros assuntos. Eu diria até que você vai usar todos os outros assuntos para interpretar textos ao final. E vai ser a primeira questão da sua prova lá, um texto para você analisar. Então, nós vamos trabalhar aqui com questões de texto, compreensão e interpretação de texto. Bom, vamos conversar aqui um pouco. Interpretação de texto não é basicamente um tópico do edital. Interpretação de texto é uma habilidade. A interpretação de texto é a sua capacidade de analisar e entender os textos e, assim, conferir a veracidade das alternativas. É basicamente isso. E, justamente por isso, você não vai ler um PDF de interpretação uma vez e vai sair interpretando texto melhor do que nunca. Não é assim que funciona. Se você ler algumas vezes ali a teoria de crase, você já não erra mais uma questão de crase. Mas a interpretação de texto é uma forma de ver o mundo, de analisar, de inteligir o mundo. Então, vai beber de várias outras fontes do conhecimento. Depende de outros assuntos do edital, depende, por exemplo, aqui, ó, assuntos que são anexos à interpretação de texto, ó. A tipologia textual, tipos e gêneros textuais, argumentação, narração, descrição, injunção, para você saber que tipo de texto, que tipo de estrutura, que tipo de finalidade tem os textos principais que caem em prova. O que mais cai em prova, naturalmente, é o texto dissertativo, especialmente o argumentativo. Você tem que conhecer também um pouquinho de funções da linguagem, a teoria da comunicação, aquela história de receptor, emissor, código, questões de semântica, vocabulário também são interpretação de texto. Tá? Inclusive a semântica das classes, a semântica dos conectivos, a semântica dos verbos, dos advérbios. Todas as classes têm uma camada de análise semântica. A gente estuda lá ao longo do curso. E tudo isso vai ser necessário. Por exemplo, vai aparecer lá, numa questão de interpretação de texto, que o mas indica a parte mais importante do período, que traz o argumento mais forte. Vai aparecer lá que o presente do indicativo é o tempo do comentário, é o modo e o tempo da certeza, dos fatos, das afirmações categóricas, da argumentação como um todo. Vai aparecer lá também que os advérbios, adjetivos, podem indicar a opinião do autor. Tudo isso você vai aproveitar aqui na interpretação de texto. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é passar certas técnicas, certos procedimentos, certas análises que vão facilitar o seu trabalho na interpretação de texto. Mas nada substitui a sua bagagem cultural, o seu conhecimento de mundo, o seu vocabulário e o seu conhecimento desses outros temas, tá bom? Então, infelizmente, eu tenho que ser honesto logo do início. Não é uma diquinha X ou Y, não é meia hora aqui de principais erros que vão fazer você deslanchar na interpretação de texto. Você vai ter que melhorar as camadas que compõem um bom leitor. Um pouquinho de leitura, consultar palavras, melhorar o seu vocabulário, dominar esses assuntos aqui
e aplicar as técnicas. Aí, fazendo isso tudo e praticando com questões, aí sim você vai sentir uma melhora substancial. Porque eu vou mostrar para vocês os principais enunciados, vou mostrar como você procura as informações explícitas e implícitas, vou mostrar aqui indícios de opinião do autor, as partes mais importantes do texto. Então, a gente vai ter um material muito grande aqui, mas não é como o Crase. Vou dar uma lidinha aqui 2 vezes nos 5 erros de interpretação, e aí eu vou destruir. Não, aqui a gente precisa de um esforço maior, tá bom? Por isso que eu deixo a interpretação de texto para o final do curso, para você vir construindo ali ao longo das aulas, beleza? Maravilha. Isso tudo é mais um coaching, um desabafo, uma conversa, para a gente partir, então, para as ferramentas. Vamos lá. Felipe, está escrito aí, ó, compreensão de texto e interpretação. Qual é a diferença? Pessoal, conceitualmente, são conceitos diferentes, né? Tá até redundante isso. Mas na prática, um vai englobar o outro. A interpretação vai acabar engolindo a compreensão e você vai estar sempre, de modo mais abrangente, interpretando o texto, tá? Então vamos lá. A compreensão é algo mais superficial. Então, às vezes, você lê algo assim que deveria ser claríssimo, por exemplo, uma regra do seu contrato de internet, ou a informação de um horário, uma informação que deveria ser objetiva, e você não compreende. Se você não compreendeu, é porque você não captou a superfície, a literalidade daquele texto. Então a compreensão é algo mais literal. Superficial, porque a literalidade a gente pode dizer que é a camada mais superficial do texto. É aquilo que está ali evidente no próprio sentido daquelas palavras. Já a interpretação vai ser algo mais crítico, vai ser algo mais lógico, vai envolver um exercício de inferência, um exercício de raciocínio. Raciocínio, tá? Então, a diferença básica é essa. Na prática, você vai ter questões que são mais literais, mais diretas, questões cara crachá. Então, vai perguntar, no parágrafo tal, o autor diz tal coisa. Aí você procura lá no parágrafo tal e vê se ele disse aquilo mesmo. É uma questão mais literal, como eu disse, mais direta. É a mera compreensão. E há questões em que você vai ter que praticar um exercício de raciocínio, de inferência. Você vai ter que deduzir uma informação a partir da outra, então a resposta vai estar um pouco mais discreta. Ela vai estar subentendida, ela vai estar nas entrelinhas. A diferença básica é essa, beleza? Na questão de compreensão, você vai ter enunciados que eu vou chamar de enunciados de recorrência. No enunciado de recorrência, o leitor deve buscar no texto aquela informação, sabendo que a resposta estará escrita com outras palavras, em forma de paráfrase, ou seja, de uma reescritura. É o tipo mais comum. A resposta está direta e literal no texto. E aí você vai ter certos enunciados como: de acordo com o texto, de acordo com o parágrafo tal, ou no parágrafo 6º aqui, por exemplo, o autor diz tal coisa. É assim que funciona a questão de recorrência, a questão mais
literal. É um exercício aqui de checklist, ó, pessoal. Botei até a figurinha aqui. Você vai ter uma informação lá no texto, ó, o texto está aqui. Você vai ter uma informação lá no item ou na alternativa, por exemplo, aqui, ó, item 1. E vai conferir. Essa resposta vai se basear numa comparação de escrita original e reescritura. Quando cai reescritura, você já está estudando para interpretação de texto. Por exemplo, ó, aparece lá no texto: Gil adotou um gato. Gil adotou um gato. Beleza, isso aqui está lá no parágrafo 4º, por exemplo. Aí a questão diz: no 4º parágrafo, o texto informa que um gato foi adotado por Gil. E aí, pessoal, o item certo ou item errado? Já disse que é uma questão de recorrência. Então você recorre ao texto. Esse é o tipo de questão mais comum. O tipo mais clássico em todas as provas, em todas as bancas, é o de mera compreensão. Mas não é o mais importante, porque as questões mais difíceis, as questões de inferência, são as que definem. Você vai anotar lá, ó. Poxa, disse que um gato foi adotado por Gil. Isso está lá no 4º parágrafo. Aí você relê o 4º parágrafo e encontra lá, ó. Onde está falando do Gil? Onde está falando do gato? Ó? Gil adotou um gato. Texto original: Gil adotou um gato. Reescritura na alternativa: um gato foi adotado por Gil. Aí você vai ter que analisar. Isso é a mesma coisa? São sinônimos frasais? São frases sinônimas? São frases que têm o mesmo sentido? Sim. A voz ativa e a voz passiva. Voz ativa: Gil adotou um gato. Voz passiva: um gato foi adotado por Gil. São semanticamente equivalentes. Por isso eu trago aqui como um exemplo didático de reescritura. É a paráfrase, é a mera escrita com outras palavras. Muda aqui o arranjo sintático e tal, mas é a mesma informação. Pronto. Aí você diria lá, pô, tá certo, gabarito tal, acertou a questão, vai para a próxima. Felipe, isso tudo parece muito básico, né? Pois é, pessoal. A questão que a gente vai trabalhar aqui é a organização. Você tem que fazer isso aqui de uma maneira sistemática. Essa comparação de sentido, você vai sempre fazer de intuição lá, adotou o gato, não sei. Mas você tem que tentar fazer no texto de uma maneira mais metódica. É o que a gente vai trazer aqui. O exercício intelectual você já faz, naturalmente. Vamos fazer de uma maneira mais organizada, tá? Isso aqui seria a questão de interpretação. A questão de compreensão. A de compreensão é mais literal, a de interpretação é menos. Então você vai ter aqui, ó, que fazer uma inferência. O que é uma inferência? É o processo intelectual, o processo de raciocínio, de extrair uma informação de outra. Da informação A, você vai extrair a informação B. E às vezes a gente chama a informação A de premissa. E aquilo que você extrai de uma premissa, a gente chama de conclusão. Então, a inferência é você tirar uma conclusão a partir de uma premissa, tirar uma informação a partir de outra, num processo de decorrência lógica. Então, a lógica vai reger essas inferências. Não é tirar uma informação A partir de outra no delírio, na maluquice, na paranoia. Tá bom? Então, tá aí a inferência. Na questão de interpretação, o leitor deve fazer deduções. O fundamento da dedução será um pressuposto, ou seja, uma informação implícita, uma
pista vestígios que o texto traz. Deduzir além das pistas é extrapolar. O erro da questão de inferência é a viagem. Ah, Felipe, mas eu tenho que dar um salto de A para B. Da informação A, eu vou extrair a informação B. Sim, mas não pode dar esse salto longo demais, senão você cai, quebra a perna e manca pro resto da vida. Existe um limite lógico para as inferências e a gente vai praticar bastante. Vocês vão ver que, na verdade, a inferência ela é muito amarrada ao texto. Quando eu digo que é um processo de dedução, não significa de forma nenhuma que é livre, que a imaginação vai correr solta, que você vai compor aqui, você vai ter um processo de poesia. Nada disso. É bem amarrado ao texto, eu já vou provar isso para vocês. As questões de inferência geralmente vão trazer isso aqui, ó. Infere-se isso, conclui-se aquilo, depreende-se das ideias do texto que tal informação é verdadeira. Esse enunciado aqui vai ser uma pista, tá? O examinador, ele às vezes te ajuda, ele sinaliza, ó, candidato, não seja muito quadrado aqui, porque essa questão é de interpretação, é uma questão de inferência. Raciocine aí, procure as informações implícitas. Haja como um detetive, ó. O detetive é você lá e as pistas estão no texto. Aí o detetive tá vendo aqui, olha, nossa, pegada. Poxa, tá aqui, ó. Aí o que você vai inferir, o detetive? Nossa, eu tô vendo essas pegadas. Ah, eu sei que o cara tá indo para lá, porque as pegadas são nesse sentido. O calcanhar tá para trás, então o cara tá indo para lá. Ah, Felipe, se for o Curupira, aí você está extrapolando. Você está querendo pegar uma hipótese que é extremamente remota, beirando um delírio, para tentar encaixar no texto. Não façam isso. Na inferência, você vai ter ali a resposta natural, a resposta mais provável numa decorrência lógica. Tá bom? Aí você está olhando lá, ó. Caramba, é um calçado 46, é bem grande. Aí você vai supor, nossa, isso aqui é um homem. Ah, Felipe, mas tem mulher que calça 46. Jogadora de basquete lá, tem 2,5 m. Tem. Mas qual a relevância estatística disso? Pessoal, 46 é um calçado masculino. Mas, Felipe, você acabou de concordar que poderia ser feminino. Poderia num milagre estatístico. Se você ficar apegado a milagre estatístico, eu recomendo que você pule a janela do 3º andar e veja o que acontece, porque eu já ouvi falar de gente que não se machucou. Felipe, mas aí eu vou quebrar a perna, né? Provavelmente esse 46 aqui é um sapato masculino. Pessoal, brincadeiras à parte, dentro da questão de inferência, o que causa erro normalmente é o salto interpretativo quântico. É o cara abusar do direito de fazer a inferência, de interpretar o implícito. Não façam isso. Busquem ali algo nos limites do texto. Um resultado provável, natural. Quem fica procurando exceções extremas tem uma chance enorme de errar. Tá bom? Maravilha. Então, eu ainda estou nos fundamentos. Felipe, nossa, isso aí está muito simples. Tá? Eu ainda estou nos fundamentos. E agora anote o golpe final. Na prática, você vai estar sempre fazendo interpretação de texto. Porque não dá para a gente garantir para cada pessoa o que é implícito e o que é explícito. Às vezes, o que para você é uma inferência, na verdade, é muito lógico no texto, é muito literal. E às vezes a banca vai pegar uma informação que é literal e vai perguntar com enunciado de infere-se. Felipe, então você está dizendo que às vezes está assim, infere-se do texto e a resposta é totalmente literal? Exatamente. Acontece demais.
Não se apeguem a isso aqui. Eu já vi aluno perdendo a vaga porque entrou numa paranoia assim. Eu marquei que estava errado, fiquei desconfiado. Tava literal ali, ó, no título do texto, mas eu achei que era pegadinha porque falou em fere-se. E isso já aconteceu, pessoal. Já aconteceu a pessoa marcar. E já aconteceu de a banca, às vezes, fazer esse tipo de pegadinha. De colocar lá assim, para ver se o cara acha que só porque tá óbvio, não pode ser a resposta. Numa questão de inferência. A gente vai ver, eu vou provar tudo isso com questões, tá bom? Mas é melhor que você acredite desde já para não ter que pagar para ver. Maravilha? Beleza. Já dá para a gente resolver uma questãozinha aqui, ó. Você vai ter um texto, ó. Na escola Nossa Senhora do Morumbi, em São Paulo, a professora Débora Correia ensina poesia para turmas de quarto ano do ensino fundamental desde 2002. O projeto Poesia também se aprende, o projeto Poesia também se aprende, ó. Isso aqui deveria estar até entre aspas para marcar essa metalinguagem. O projeto Poesia também se aprende tem por objetivo permitir que as crianças brinquem com as palavras e percebam as diferenças entre ritmos e sonoridades, cantar, recitar, falar, recitar. Após 5 anos de trabalho, ela diz que a garotada aprende a reconhecer, compreender e dar significado às palavras. Sem falar que o vocabulário enriquece, pois todos aprendem novas expressões no contexto em que elas devem ser usadas, afirma. A poesia estimula o raciocínio ao brincar com as palavras. E os menores, que ainda têm dificuldade para se expressar, aproveitam muito essas oportunidades de troca. Até porque os textos sempre representam situações reais. Explica. Então tem aqui, ó, depoimento da professora Débora Correia. E aí a banca vai perguntar. Questão aqui didática curtinha para a gente fixar. A aproximação entre a leitura de poesia e a brincadeira oferece à criança a possibilidade de agir além do comportamento habitual, enquanto amplia o conhecimento da língua. E aí, certo ou errado? Eu sei, pessoal, que muitos de vocês, de memória, porque acabaram de ler o texto, vão achar, nossa, isso aí tá certo, isso aí foi mais ou menos isso que está escrito lá. Vamos fazer de maneira metódica. Vamos tentar, pelo menos aqui, separar as informações. Quantas afirmações foram feitas aqui no enunciado? 2? 3? Vamos quebrar em pedaços e fazer essa conferência no texto. Então, ó, disse aqui, ó, que existe uma aproximação entre leitura e poesia e que essa aproximação entre leitura, poesia e brincadeira oferece à criança a possibilidade de agir além do comportamento habitual. Enquanto, lembrando que esse enquanto é um conectivo temporal que indica simultaneidade, então, ao mesmo tempo, a criança amplia o conhecimento da língua. Então, são duas coisas que acontecem aqui, ó. Esse enquanto indica que essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Felipe, enquanto indica soma? Ué, indica tempo, mas se são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, você pode garantir que são duas atividades, duas vantagens. Tudo bem? Esse é o processo aqui, ó. Você está lendo a questão ainda. Agora, vamos procurar esse negócio de aproximação entre leitura de poesia e brincadeira. Vamos chamar isso aqui, ó, de informação 1. Vamos chamar esse negócio de agir além do comportamento habitual de informação 2
e ampliar o conhecimento da língua de formação 3. Felipe, isso é muito trabalhoso. Não é. Você vai fazer isso aqui no dia da prova naturalmente. O que eu fizer aqui de maneira didática, de maneira organizada, você, no seu raciocínio, vai fazer 50 vezes mais rápido. Tá bom? Mas olha só. Cada pedaço da questão é importante. Muitas questões são 80% corretas, 90% corretas, 99% corretas. Às vezes é uma palavrinha que estraga. Às vezes é um pedacinho adicionado que estraga e o restante está idêntico ao texto. Então, confira as informações globais da alternativa. Vamos lá. Cadê a parte lá que misturam? Que misturam leitura de poesia e brincadeira. Ó. O projeto Poesia Também Se Aprende tem por objetivo permitir que as crianças brinquem com as palavras. Tá. Então, tem essa mistura aí de poesia e brincadeira? Sim, tem. Porque o projeto é poesia e no projeto as crianças brincam com as palavras. Quais palavras? As palavras da poesia. Maravilha. Então a informação 1 está no texto aqui. Elas percebem as diferenças entre ritmos e sonoridades. Elas cantam, recitam, falam. Legal. Então elas fazem atividades diferentes. Elas saem do comportamento habitual. Como assim, Felipe? Você acha que essa criança, em casa, ela está recitando poema? A criança começa lá a recitar poema. A mãe escuta, ela já interna a criança. A criança lá, de tudo ao meu... A criança, 6 anos, no canto da parede, assim, de tudo ao meu amor serei atento. E antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Isso é Vinícius de Moraes. A criança, no terceiro verso, já está na camisa de força. Ela não faz isso em casa. Então, ela, no espaço adequado, ela canta, ela brinca, ela analisa, fora do comportamento habitual, com certeza. Tá aqui, ó. No finalzinho aqui, pessoal, ainda temos, ó, que os menores, crianças, né, têm dificuldade para se expressar, aproveitam essas oportunidades de troca. Porque os textos representam situações reais. Ou seja, é uma criança que no dia a dia ela não tem essa oportunidade de se comunicar, mas lá ela tem a chance de troca. Ela pode treinar isso aí. Isso indica também que ela está num comportamento fora do habitual. Tudo bem? Então a informação aqui, ó, 2 está no texto. E a informação 3? Aquela história lá do vocabulário. O vocabulário enriquece. Tá literal. O vocabulário enriquece, amplia o conhecimento da língua. É a mesma coisa, Felipe? Não é exatamente a mesma coisa, porque ampliar o conhecimento da língua é mais do que só vocabulário. A criança aprende a língua como um todo, aprende gramáticas, estruturas, ideias, figuras de linguagem. Mas se ela aprende vocabulário novo, ela amplia o conhecimento da língua. Uma coisa está incluída dentro da outra, embora o conhecimento seja o conjunto maior. Isso está literal no texto. O que eu estou provando aqui? Não é para você ficar tanto tempo assim destrinchando como eu estou fazendo. Isso aqui é uma explicação didática. As próximas eu já vou fazer até mais rápido. Mas o que a gente aprendeu é conferir as partes do texto, cara a crachá, uma por uma, e
que não tem muita diferença essa coisa de estar implícito ou não tá. É recorrência ou é inferência. Não faça essa divisão para decidir a resposta. Porque o azul aqui está super literal. Agora, o agir além do comportamento habitual já foi uma inferência. Porque não está escrito de maneira óbvia isso. Você teria que raciocinar, realmente. Ela faz algo que ela não faz em casa. Ela tem uma oportunidade de diálogo que ela não costuma ter. É isso, pessoal. É assim que a gente vai, o máximo possível, organizar a análise do texto. Isso é a técnica de interpretação. Se você tentar fazer na orelhada, fazer de memória, eu lembro, vai cair nas pegadinhas. E a gente tem uma aula só de pegadinhas. Beleza? Questão correta. Felipe, eu sabia que estava correta desde o início. Ótimo. Mas nem sempre você vai saber. E a técnica vai manter a sua análise nos limites do texto, de uma forma metódica. Esse é o objetivo, tá bom? Vamos lá. Depreende-se do texto que a autoridade da professora entrevistada decorre de sua experiência no trabalho com a leitura. Essa questão aqui é uma de inferência verdadeira, porque você realmente tem o enunciado depreende-se e a informação depende dessa conclusão, desse raciocínio de inferência. Ora, vamos raciocinar. Se chamou essa professora para falar, é porque ela tem uma presumida autoridade. Não chamaram minha mãe para falar. Não chamaram a tia da padaria que entende de bolo, mas não entende de educação infantil. É uma autoridade. Mas a banca está perguntando de onde vem a autoridade. O que no texto comprova a autoridade da tia Débora Correia? Ela ensina poesia desde 2002. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos faz de você uma autoridade, tá? 20 e poucos anos. Após 5 anos de trabalho, ela diz que a garotada aprende a reconhecer, compreender e dar significados às palavras. O que ela está dizendo aqui? Além de 20 e poucos anos de ensino de poesia, ela tem 5 anos específicos de uma certa linha de trabalho. Que é essa brincadeira, esse projeto dela aqui. Então, tem autoridade ou não tem? Tem autoridade. Depreende-se que a autoridade dela vem na experiência do trabalho com a leitura. Experiência de 20 e poucos anos, dentre os quais 5 são específicos desse tipo de abordagem. Legal? Questão correta também. Vamos lá. Nesse primeiro movimento, o mais importante que eu quero trazer para vocês é o método. É tirar o vício. Várias alternativas aqui vão estar bonitinhas em pedaços do texto. É o cara crachá, feijão com arroz bem feito que vai fazer você acertar a maioria das questões. Então tá aqui, ó, dengue prevista, tá? Dengue previstas. Uma técnica de interpretação, inclusive está nos principais livros que ensinam a leitura analítica. Leitura analítica é a interpretação de texto, tá? Uma das principais técnicas é que você leia a questão antes e que você leia o texto mais de uma vez. Ah, Felipe, não dá tempo de ler.
o livro lá, Como Ler Livros, do Mortimer, manda você ler o negócio tipo 3, 4 vezes. 4 é muito, mas pelo menos 2 você vai ter que ler, tá bom? Pelo menos 2 vezes você vai ter que ler. Não quero perder esse tempo. Vai fazer falta. É melhor você ler o texto 2 vezes do que ficar 10 minutos agarrado na alternativa, tá bom? Então, você vai dar uma olhada aqui, ó. O editorial enfatiza que o aumento dos casos de dengue é sazonal, é insignificante, é esperado, é improvável, é desesperador. Vamos lá, vamos ler. A dengue é uma doença periódica e cíclica. 2 pontos. Lá na aula de pontuação, você aprendeu que 2 pontos introduzem uma explicação. Então, o que vem depois explica o que veio antes. Esse sinal de 2 pontos é como se fosse um vírgula pois, é como se fosse um porquê entre as partes, tá? Então, ela é periódica e cíclica. Aí vem a explicação. Os casos crescem no verão e há picos epidêmicos a cada 5 anos. Ora, é a explicação de periódico e cíclico. Por que periódico? Porque é sazonal. Cresce no verão. E por que é cíclico? Porque tem picos a cada 4 ou 5 anos. Tem pico e depois diminui. É o ciclo. Sazonal, periódico, cíclico. Lindo, né? Trata-se, portanto, de enfermidade de atuação previsível. Então ela é previsível. Se você voltar lá na alternativa, ó, tem uma que disse que é esperada. Tem outra que disse que é sazonal. O que a gente leu até aqui já deixaria uma dessas alternativas no radar. Ah, Felipe, mas eu quero ler a alternativa inteira. Exatamente. Mas você vai comparar partes da alternativa. Dividir a alternativa em afirmações, em pedaços. Beleza? Mas vamos lá. Supõe-se que o poder público se adiantaria com medidas de prevenção e tratamento. Contudo, aí vem a parte principal, ó. Há décadas os números de casos de morte só aumentam no Brasil. Pessoal, isso aqui é interpretação pura. Quando você tem o verbo supõe-se, já dá a entender que o autor, o emissor, ele não concorda com aquilo. Ah, fulano supõe tal coisa. Provavelmente ele não acredita naquilo, tá? Alguém fala uma besteira para você? Ah, aí você, tá, isso é o que você supõe. Você está dizendo que a pessoa está enganada, beleza? Estou trazendo aqui no popular, mas vocês vão ver que isso aqui é informação implícita. Vamos ver isso aqui na teoria. Outro gatilho de interpretação é a conjunção adversativa, que traz a parte mais importante. Supõe que o governo vai ajudar e vai fazer e vai tomar medidas de prevenção e tratamento, mas, na verdade, não. Na verdade, o negócio só piora. Tá aqui, ó. Essa é a parte importante. Agora vamos provar, né, que o cenário é grave. Entre 2000 e 2010, foram registrados 4,5 milhões de ocorrências e 1.869 óbitos. Na década seguinte, os números saltaram para 9,5 milhões e 5.385, respectivamente. Respectivamente é na mesma ordem, significando que esses 5.385 são os óbitos. Então, 5.400 mortes. Caramba!
É muito morto. É muita gente, são famílias. São vidas devastadas, não só dos que morreram, mas também de quem ficou. Então você poderia ver aqui, ó, o aumento dos casos de dengue é insignificante. Eu já vou dar o spoiler que a letra B está errada, tá? Porque é muito morto, muitos casos, muitos óbitos. Segundo o primeiro semestre deste ano, quando é deste ano, pessoal, ó, é o ano corrente. Felipe, nunca ouvi falar disso. Está na aula de pronome demonstrativo. É a família ter, pronome de primeira pessoa, se referindo ao tempo, é o tempo corrente que não acabou. Deste ano é o ano de 2023, o ano em que foi escrito aquele texto. Era aquele ano em andamento. O primeiro semestre registra 1,4 milhão de casos, ante 1,5 milhão em 2022. E a tendência é piorar. A tendência é piorar. Então não tem otimismo aqui também. Qualquer alternativa falar que vai melhorar, que o problema é improvável, o aumento é improvável, não é improvável, o aumento já está ocorrendo. Felipe, mas como é que aumentou se foi de 1,4 milhão e no ano anterior foi 1,5 milhão? Porque está falando só do primeiro semestre. Só o primeiro semestre foi quase o mesmo número do ano anterior inteiro. Então, piorou ou não piorou? Porque as estatísticas muitas vezes são trimestrais, semestrais. Já estourou aqui a estatística, já aumentou, beleza? Então, o aumento já está contabilizado aqui. O aumento é improvável? Não. Segundo a OMS, a urbanização descontrolada e sistema sanitário precário contribuem para o descontrole da moléstia. Tá aqui uma causa. No Brasil, cerca de 50% da população não tem acesso à rede de esgoto, em grande parte devido à insuficiência estatal. Então é culpa do governo lá. Que só agora começa a mudar com o novo marco do setor. Que setor? O setor de saneamento, né? Esgoto, água, isso é saneamento básico, sistema sanitário, saneamento básico. Isso é uma inferência de vocabulário. Mais o quê? Mais o desmatamento. O desmatamento para a construção de moradias irregulares, graça, cresce, se espalha nos centros urbanos. A dimensão de áreas verdes derrubadas para esse fim na cidade de São Paulo atingiu nos primeiros 2 meses 85 hectares. Felipe, quanto é um hectare? Não sei, você também não saberia, mas é coisa pra caramba. Hectare é muita coisa. Isso aqui é medida de latifúndio, é medida de fazenda isso aqui. É muita coisa. É muito desmatamento. Neste ano, lembrando que o ano lá, né, é o ano corrente. O município já conta com 11.444 casos de dengue. 3,7 a mais em relação ao meu período. Quem estava em dúvida de que aumentou, aumentou. Lá ainda estava meio que na inferência, né? Porque era parte do ano já com o mesmo número do ano inteiro. Agora está literal. Tudo bem? Atenção a isso também. Às vezes você tem que somar informações do texto para garantir aquela resposta.
A pista está em partes diferentes do texto. Legal. Em relação ao mesmo período de 2022, 10 pessoas morreram, o maior número em 8 anos, quando houve pico epidêmico. A OMS ressaltou a importância da vacinação, mas devido à burocracia, a culpa do Estado de novo. O Brasil protela a distribuição do imunizante japonês Kidenga, já aprovado para venda pela Anvisa, no sistema público de saúde. O combate à dengue deve ser contínuo, não apenas no verão, e em várias frentes complementares: saúde, infraestrutura e moradia. Com o alerta da OMS, espera-se que o poder público, local e federal, se prepare para receber as consequências do fenômeno climático El Niño. Maravilha. O que o El Niño tem a ver com isso? El Niño, pessoal, vai aumentar o calor, aumentar o risco de incêndio, de queimada. E as queimadas, às vezes, são naturais também. Aí agora, a questão já parece bem mais amigável, né? O editorial enfatiza que o aumento dos casos de dengue é sazonal. Sazonal eu sei que é, porque é periódico e cíclico. No verão, tem pico a cada 4 ou 5 anos, é a primeira linha do texto. Dispensando a atenção sistemática das instâncias governamentais. Então, governo, deixa para lá? Não. Felipe, eu sei que isso está errado. Mas onde no texto está isso? Esse é o ponto, pessoal. Não é pura intuição. Você tem que achar um pedaço do texto que garanta isso. O combate deve ser contínuo em várias frentes. O poder público local e federal. Então o governo tem que ajudar, pessoal. Está literal no texto. Acabou. Os picos epidêmicos têm sido satisfatoriamente controlados? Não, eles estão aumentando. Então, 3 informações aqui. É sazonal? É. Dispensa atenção do governo? Não. Os picos têm sido controlados satisfatoriamente? Não. Entenderam? Ainda estou aqui aplicando o método, por isso que está demorando desse jeito. Insignificante, pelo amor de Deus, muitos mortos. Uma vez que as consequências do El Niño não afetam o sistema de saúde, a infraestrutura e a moradia, claro que afeta, pessoal. Se tiver queimada, vai haver ali o aumento de casos, porque o desmatamento é um dos casos. É ou não é? Então, vai afetar. Mais casos, pior a crise de saúde. Tá errado aqui, ó. Alternativa C. Ele é esperado? É. Onde está escrito isso no texto? Volta lá, ó. É previsível. Previsível é esperado. É literal. Configurando um problema de saúde pública? Vamos lá. Isso aqui é outra informação. É uma crise de saúde pública? Sim. Tanto é que os governos local e federal precisam agir. Que é geral. É público. Crise. Legal. Então essa informação aqui está certa, Felipe. Esse problema deve ser combatido por meio de frentes complementares orquestradas pelo poder público. Frentes complementares está aqui, ó, literal no texto. Orquestrada pelo governo? Sim, ó. Espera-se que o poder público se prepare para receber. Deve ser contínuo.
em várias frentes. Saúde, infraestrutura, moradia, isso aqui tudo tem participação do governo. Então, é orquestrado pelo governo? Sim. Separei e tá tudo certo. Legal. Improvável já risquei, né? Que é garantido. O que dispensa o poder público, eu já mostrei que está errado. Mecanismo de prevenção, como a vacinação com o imunizante Kedenga. Isso é verdade. Esse pedacinho aqui estava certo. Realmente é uma forma de prevenção, a vacina, claro. É desesperador? É um pouco subjetivo esse negócio de desesperador, mas é. Crise de saúde pública. Milhares de mortos. Tá piorando. Acontece todo ano. É claro que é desesperador. Então esse aqui é um subjetivo aparente, mas que se materializa no texto de maneira concreta, ele se confirma. Então isso aqui não é mais uma mera opinião. Tudo bem? Aumenta a insegurança da população? Aumenta. Que se vê acuada nos picos epidêmicos? Sim, verdade. Mesmo com prevenção e tratamento? Aí acabou a questão, pessoal. Porque não há prevenção e tratamento. Onde está escrito isso, Felipe? Supõe-se que o poder público se adiantaria com medidas de prevenção e tratamento, mas o poder público não o faz. Como é que sabe que não faz? Porque está piorando. Então, essa parte aqui, ó, de mesmo com prevenção e tratamento, invalida, ó. É o finalzinho. Nessa questão aqui, pessoal, gabarito letra C, a maioria que errou marcou a E, porque havia 80% do conteúdo compatível com o texto. Legal? No dia da prova, você faz isso aqui em 1, 2, 3 minutos. Não é muito mais do que isso. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos falar da interpretação propriamente dita num exercício de buscar informações implícitas. Olha só. Existe um conceito da semântica chamado pressuposto. O que é pressuposto? É uma informação pressuposta. Você vai ler aquilo ali e, ao ler, pressupõe-se que aquela informação seja verdadeira porque ela está ali embutida naquela literalidade. Então, o pressuposto é uma informação implícita que está por trás de um trecho literal. Essas informações implícitas, esses pressupostos, vão estar ali em certas expressões que a gente vai chamar aqui de gatilhos de inferência no popular, ou marcadores de pressuposto. Um exemplo vale mais do que 1000 definições. Olha só. Douglas parou de fumar e não teve novas crises. O álcool também causou internações. Aí, pessoal, vamos voltar àquela diferença de recorrência, superfície, literalidade, o aspecto mais literal, e inferência, interpretação, informações implícitas. Quem não entendeu o que está escrito na frase? Douglas parou de fumar e não teve novas crises. O álcool também causou internações. Todo mundo entendeu. Porque a literalidade é clara. Você conhece o significado das palavras, a estrutura é básica, é sujeito, verbo, complemento.
Não tem nada estrutural, superficial, de vocabulário, de referência, de conhecimento de mundo que te impeça de entender o que está aqui. Então seria explícito, por exemplo, Douglas parou de fumar? Parou, sim. Teve novas crises? Não teve. Foi internado? Foi. O álcool causou internação? Causou. 3 alternativas estariam dizendo isso. Mas a gente pode extrair muito mais dessa frase. Vamos olhar aqui para as expressões destacadas. Elas são os marcadores de pressuposto. Douglas parou de fumar. Se o Douglas parou de fumar, eu sei que ele já era fumante. Só pode parar de fumar quem fuma, quem era fumante. Felipe, isso é óbvio. Pois é, pessoal. O fato de ser implícito não significa que não seja óbvio, tá? Vamos tirar esse mito também de que o implícito é sempre algo impossível de enxergar. Não, o implícito está lá bem, ele está lá bem sustentado naquele trecho. Certos verbos que indicam início, continuidade, cessação de uma atividade marcam pressuposto, marcam informação implícita. Eu poderia dizer, começou a fumar. Aí a informação seria o contrário. Ele não era fumante antes. Ele continua fumando. Ou seja, ele era fumante antes e não parou. São as informações implícitas. Ele não teve novas crises. Lá na aula de adjetivos, você aprendeu que o novo, quando vem antes do substantivo, ele tem um sentido de outro, de diferente. Estou usando novas roupas, roupas diferentes. Estou usando roupas novas. Aí elas são roupas zeradas, são roupas que eu acabei de comprar. Novo no sentido mais direto. Então, quando eu digo não teve novas crises, significa que ele teve crises anteriores. Aliás, o plural também marca esse pressuposto. Novas crises. Posso dizer que ele teve uma crise anterior? Posso. Posso dizer que ele teve mais de uma? Posso, porque foram crises. Então ele teve aqui, crises anteriores. Crises no plural, tá? Felipe, não é possível que isso caia em prova. Sim. Já eu vi uma questão de inferência. Morreu lá um casal, aí continuava o texto lá, uma notícia no final, e a polícia chegou para remover o corpo. Ué, como assim o corpo? Não era um casal? Então, corpos. A resposta era essa. O cerne da questão era essa análise. Que deveria ter sido corpos, porque era um casal. Já caiu. O álcool também causou internações. Internações eu já sei que foi mais de uma, tá? E se a banca dissesse? Infere-se que Douglas foi internado mais de uma vez por motivos diferentes. Letra A. Aí o cara vai lá, precipitado. Essa aqui não tem nada a ver. Marca que está errado. Certa alternativa. Certa a inferência, válida a inferência. Por quê? Se o álcool também causou outra coisa diferente do álcool, causou internações.
Se o internações está no plural e eu tenho motivos diferentes, pelo também, eu posso sim dizer que ele foi internado mais de uma vez por motivos diferentes. Tudo bem? Felipe, esse negócio de interpretação é mágico mesmo. Pessoal, vejam que eu estou extraindo muita coisa daqui, mas eu não estou viajando. Eu não estou indo além do texto. Um dos motivos de a questão de inferência acabar sendo sempre também muito próxima da literalidade é que a banca é obrigada a garantir uma parte do texto que fundamente o gabarito, que justifique o gabarito. Então, no fundo, morre ali bem próximo da literalidade. Beleza. Vamos lá. Ainda não lançaram um filme do Tarantino. Ainda não lançaram. Só podemos esperar. Felipe, o que eu posso interpretar daí? Lançaram um novo filme Tarantino? Não, ainda não. Tarantino tem um filme novo? Tem. Porque a gente está esperando lançar. O artigo aqui, ó, o novo filme é um filme conhecido, é um filme familiar, é um filme existente, específico. Só podemos esperar? Só podemos esperar. O que a gente vai extrair daqui? O advérbio ainda, além do seu sentido óbvio de tempo, tem um sentido explícito de expectativa, de que algo aconteceu ou não aconteceu no tempo esperado. Eu sempre dou aquele exemplo do casal. Homem, mulher. E, como vocês sabem, sempre o homem atrasado. O homem sempre atrasado. A mulher ali, ó, como é que é? Ô Geraldo, vambora. Então tem essa tradição. Aí, o compromisso é às 20 horas, 19h40, Geraldo não está pronto ainda. E o negócio é lá em Piabetá, é 3 horas de ônibus. Aí a esposa, a Jurema, diz para Geraldo, Geraldo, você ainda não está pronto? Pessoal, é óbvio que ele não está pronto. No plano literal, é evidente, ela está vendo ali, ele não está pronto, ele está de toalha ainda. Geraldo, toalha no cabelo, né? Vou só passar um creme aqui, Geraldo diz. É óbvio que ele ainda não está pronto. Mas a informação implícita é que ele já deveria estar. Ainda significa que já deveria ter acontecido. Então, existe um pressuposto de expectativa quebrada no tempo. O contrário desse advérbio é o já. Vamos imaginar que essa cena fosse invertida. Compromisso 20 horas. Tem que sair no máximo ali às 18. 11h30 da manhã, Geraldo está pronto. Aí Jurema diz, Geraldo, você já está pronto? É óbvio que ela está vendo o cara pronto. Mas ela está pensando assim, por que tão cedo, Geraldo? Que ansiedade é essa? Então, o advérbio, está lá, advérbio de tempo. Centenas de questões que perguntaram, qual é o sentido do advérbio? Tempo. Mas vai cair na questão de interpretação o pressuposto, tá? Legal. Só podemos esperar. O só, pessoal, é um advérbio de exclusão. Então está implícito aqui que não há nada mais a fazer. Você pode esperar apenas. E o resto das possíveis ações está excluído. Tá aí. Beleza? A essa altura do exercício, alguns alunos já começam a se perguntar, Felipe, mas eu tô achando que isso aí não é implícito, isso é explícito.
Ótimo. Não existe, pessoal, um medidor de literalidade. Um medidor de implícito, um implicitômetro quântico. Não existe. Então esse negócio de, é óbvio, às vezes é algo muito autoevidente, às vezes é algo mais indireto, às vezes você vai ter a impressão de que a inferência foi um grande salto, às vezes você vai achar que nem inferência foi, que foi literal. E isso é da língua, isso é de cada um. Por isso que no fim das contas, essa coisa de recorrência e inferência vai cair no mesmo tipo de análise global. Tá bom? Continuando, ó. Essa aqui caiu semana passada. Minha primeira esposa desistiu de comprar aquele carro que não polui o ambiente. Minha primeira esposa significa que eu tive pelo menos duas. E aí vai aparecer na alternativa. Letra A, infere-se que ele teve duas esposas. Errado. Não é duas. É três o número, Felipe? Não sei quantas foram. Pelo menos duas. Para ter havido uma primeira, tem que ter havido uma segunda. E eu não posso garantir quantas foram. Aí você tem o limite da inferência. Pelo menos duas. Não sei quantas. Pode ser um Fábio Júnior da vida que casa por esporte. Causou 7 vezes. Um Vinícius de Moraes da vida. Então, pelo menos duas. Desistiu de comprar o carro. Essa aqui é bem óbvia, ó. Desistiu de comprar porque pretendia comprar. Felipe, mas isso é óbvio. Esse exemplo está em todos os livros de semântica, na parte de inferência. Então, academicamente, vão dizer que isso aqui é informação implícita. Desistiu de comprar aquele carro que não polui o ambiente. Olha só, pessoal, isso é uma oração adjetiva restritiva. Ah, Felipe, é sintaxe agora? Não quero saber. É interpretação. Porque a oração restritiva cria subgrupos. Ela particulariza. Significa que aquele comentário não vale para o todo, mas sim uma parte do todo. Trocando em miúdos, eu estou falando do carro que não polui e você vai inferir que existe um carro, pelo menos um outro carro que polua. Os outros carros poluem, eu quero aquele particular que não polui. Pois é, oração adjetiva. Então infere-se que há outros carros que não poluem. A população supõe que os senadores se tornarão defensores da nova democracia. Ó, verbos que indicam opinião: supõe, acredita, crê, insinua que o emissor não concorda com aquela visão. Supõe que os senadores se tornarão defensores. O cara não acredita que vão realmente se tornar. A população supõe, o emissor acredita que a população está enganada. Isso é uma inferência. Infere-se que os senadores não são defensores da democracia. Infere-se que os senadores não são defensores da nova democracia. Felipe, isso está errado. Não está. Está certo. Porque você só pode se tornar aquilo que você não é. Tornou-se servidor público aos 22 anos. Meu caso. Eu só pude me tornar porque eu não era. Inclusive, eu até tive que juntar a certidão lá de que eu não era. Que eu não estava acumulando. Pois é. Se vão se tornar, é porque não são ainda. Pode falar, eles não são. Embora ele tentasse estudar sempre, até nos domingos, continuou sendo criticado.
Vamos continuar o exercício? Está acabando. Infere-se que ele não estudava sempre. Felipe, embora tentasse estudar sempre, até nos domingos, não estudava? Não estudava. O verbo é tentasse. Embora ele tentasse estudar. Se ele estudasse mesmo, você diria, embora estudasse. Aí seria algo consumado. Tentava estudar. Pessoal, eu sou carioca, então eu não quero ir para um negócio. Ah, me chamaram lá pro velório de um primo, 5º grau, nunca nem vi quando eu era bebê, nem lembro. Não quero ir. Aí, vou, legal, vou, triste, né? Meus condolências, vou tentar ir. Vou tentar ir, pode anotar que eu não vou. Não vou. Então, não estudava sempre. Agora vamos lá, um pouco mais indireto. Infere-se que não é esperado que ele estude sempre, inclusive nos domingos. Não é esperado, Felipe. De onde você tirou isso, pelo amor de Deus? Já estou ficando confuso com esse processo. Conjunção concessiva, pessoal. Quebra de expectativa. Remeto vossas excelências à aula de conectivos. Embora tentasse, ele continuou sendo criticado. Então, assim, tem uma quebra de expectativa de que não é esperado estudar sempre, inclusive no domingo. Tanto que usou um embora. Nossa, mesmo assim ele fazia isso. E mais, não é esperado também que quem tenta estudar sempre, inclusive no domingo, dia da missa, seja criticado. Embora tentar estudar sempre até no domingo, continuou sendo criticado. Está dizendo aqui que ele não deveria ser criticado. Está escrito aqui, ó, sem extrapolação. E esse até tem sentido de inclusive. Mas tem uma camada concessiva também. Tá querendo dizer, até domingo, inclusive domingo, porque domingo não era para estar incluído. Até Deus descansou, né? Então, tá aqui. Pra gente fechar, ó. João é ríspido, mas é muito justo e sincero. Aí, para trazer para o cotidiano, eu sempre dou o exemplo das migas. A miga está apresentando João para outra. A amiga 1 tá ali, né? Tá num certo jejum afetivo. E aí, vamos ajudar, né? Miga. João é um caso a ser considerado. João é ríspido? João é ríspido. Mas é muito justo e sincero. Então, amiga, abençoa ou não abençoa? Abençoa. Felipe, eu senti isso, mas não sei explicar. É porque o mais traz a parte predominante do argumento. É o que a gente chama lá na aula de conjunções de a informação mais forte. É ríspido, é grosseirinho, cavalinho, dá um corte seco, um eventual coice ali. Sim, mas, justo e sincero. Sincero tá em falta. Eu quero João, miga. É isso. E se fosse o contrário? Cai em mudança de ordem também, tá? João é muito justo e sincero, mas é ríspido. Aí a miga já não vai abençoar, porque é legal, é justo, sincero, mas é um puta de um cavalo, parece um touro de Jaguariúna lá dando coice giratório. Não abençoa. Por quê? O mas traz a informação predominante. Então, pessoal, isso aqui cai nas questões. Todos esses exemplos que eu já uso há anos. Felipe, você não teve vergonha de falar? Não, porque semana passada caiu isso aqui.
mostram as informações implícitas, vão estar ali nos conectivos, nos adjetivos, em certos tipos de verbo, em certos tipos de oração. E o objetivo é que você crie essa crítica, esse olho de Tandera, essa visão além do alcance. Essa maldade, essa malícia. É um treinamento, pessoal, que você faz com esses exemplos e também com questões de prova. A gente vai praticar. Com essa malícia e o exercício lá do cara crachá, pronto, você já vai começar a acertar muito mais questões. Tá bom? Vamos ver? Permanência dos dramas humanos. Uma dica bônus aqui. Vejam sempre o título. Um bom título já traz a informação principal do texto. Já traz a tese, já traz o tema, insinua o assunto. O que eu já posso saber aqui, ó, que os dramas humanos são permanentes, que a sofrência é permanente, é contínua, que vamos continuar sofrendo. Está escrito aí, né? Então o autor vai dizer isso. Cerca de 2.500 anos atrás, eram escritos na Grécia poemas muito belos. Hoje, eles não são mais lidos, a não ser pelos especialistas nesse estudo, o que é uma grande pena, pois esses velhos poemas são de tal forma humanos que ainda estão muito próximos de nós e podem interessar a muita gente. Então esses poemas aí bonitos, ó, eles são muito humanos, ó, e são muito próximos de nós. Já está escrito isso aí. Felipe, então eu tenho que já fazer umas anotações assim, ó, isso aqui é uma informação chave. Sempre me ensinaram, Felipe, que eu tenho que marcar as informações mais importantes. Mas nunca me disseram o que é mais importante e como eu saberia. Pessoal, marque aquelas informações, aquelas declarações maiores, no sentido de aquelas informações que são relevantes no objetivo daquele parágrafo, tá? Seriam até muito mais comoventes para o comum dos homens, ou seja, para aqueles que sabem o que é lutar e sofrer, muito mais do que os que passaram a vida entre as quatro paredes da escola. Para a gente não se perder, ó. Poemas bonitos, na antiguidade, são estudados por especialistas, mas eles são muito humanos, são muito próximos de nós. E seriam comoventes até para o comum dos homens. O que é o comum dos homens? É o homem comum. É o homem médio, é o afegão médio. E o afegão médio é o homem que sabe o que é lutar e sofrer, como todos nós. A vida é isso, é lutar e sofrer com intervalos ali de recompensa, é isso. Então, o homem médio ia achar esse poema aí, antigo, mais comovente do que um cara que passou a vida inteira entre quatro paredes da escola. Felipe, quem é esse cara aí que passou a vida entre quatro paredes da escola? É o especialista de estudo. Então, o que ele está dizendo? Ó, na camada mais implícita. O poema é universal. Ele se comunica com o homem comum. Mais do que com um literato, um especialista lá de análise de grego. Beleza? Então, tô lendo o texto. Se você chegou ao terceiro parágrafo e não tem certas informações nítidas na sua mente, recomece a leitura que você viajou. É normal, você vai ler ali, aí escutou o barulho, sentiu um cheiro de Cheetos
e se distrai. Volte, volte, porque você precisa, a cada parágrafo, entender alguma coisa. Sófocles. Sófocles, nome grego, né? Grécia, Sófocles. É um dos maiores dentre esses velhos poetas. Escreveu peças de teatro, dramas e comédias. Só ficaram alguns dos seus dramas, vez ou outra encenados nos palcos de teatro. Em cada um deles, a personagem principal é uma pessoa corajosa e orgulhosa que luta sozinha contra uma situação intoleravelmente dolorosa. Ela se curva sob o peso da injustiça. Há momentos em que a coragem desfalece, mas ela resiste e não se deixa nunca degradar pela infelicidade. Ou seja, o personagem de Sófocles é um concurseiro. Felipe, eu me identifiquei com isso aí. Negócio de coragem, orgulho, luto sozinho, situação dolorosa, peso da injustiça, um gabarito polêmico, isso é minha vida. Eu sou um herói ou uma heroína de Sófocles. Sim. Esses dramas, embora dolorosos, nunca deixam uma impressão de tristeza. O que fica é antes, esse antes aqui na verdade, uma impressão de serenidade. Está visto que o legado essencial desses dramas é reforçar no homem o combate sem rendição contra o que o atormenta. Aqui você pode trocar por banca, tá? Ainda quando seja uma luta contra forças muito maiores do que as dele. Leia-se banca. Tá aí o texto, ó. Texto curto, mas tem muita coisa. Vamos lá? Para a gente não se perder. Fracionar a alternativa em informações globais, para comparar os pedaços, ela pode ter um pedaço certo ou outro errado, e buscar as inferências, as pistas que garantem uma informação implícita. TRT sexta região. Ó. Exprime-se no texto a convicção de que houve na Grécia Antiga poemas muito belos que... Aí vamos lá. Não tem depreende-se, infere-se de acordo com o texto. É interpretação pura. Poemas que resistiriam melhor ao desgaste do tempo caso fossem objeto de altos estudos. Caso fossem, não. Eles são. Onde está escrito isso, Felipe? Ó. Eles não são mais lidos, a não ser pelos especialistas. Então, são lidos. Despertariam ainda algum interesse entre os leitores mais familiarizados com a língua original. Não, despertaria mais interesse do homem médio, o comum dos homens. Onde está isso? Volta lá, ó. Seriam muito mais comoventes para o comum dos homens. Ou seja, para quem sabe o que é lutar e sofrer. Estudar, revisar, fazer prova, ver resultado. Então não é para quem conhece a língua original. Quem conhece a língua original, pessoal, é o especialista. Feneceram com o tempo por tratarem de temas muito específicos da cultura antiga? Não. São temas humanos. São temas próximos. Temas humanos que são muito próximos de nós, próximos dos homens comuns, das pessoas comuns. O que ele está dizendo? Que o tema não é específico, o tema é universal. Universal é um nome filosófico para um tema geral. Está escrito lá, com outras palavras. Poderiam ser lidos hoje
com comoção, sobretudo pelas pessoas que sofrem e resistem? É isso mesmo. Ó, seriam muito mais comoventes, então, muito mais comoção. Sobretudo, especialmente, principalmente, predominantemente, por aqueles que sabem o que é lutar e sofrer, pelo comum dos homens. Gabarito letra D. São especialmente apaixonantes para os especialistas que decifram sua linguagem. Mesmo problema da A, tá? Tá dizendo que é apaixonante para o especialista. Não, seriam apaixonantes para o homem médio. Felipe, fazendo aqui em aula, parece tão fácil. Parece, pessoal. Parece muito mais fácil porque eu estou organizando para você. O que eu quero que você faça é, na sua medida possível, no seu melhor possível, organizar também, tentar conferir pedaços e fazer essa conferência. Não precisa pintar pedacinho, um por um, como eu faço, mas pelo menos de maneira mental e circulando pedaços lá, você tem que fazer a mesma coisa. Aí você vai marcar com muito mais segurança. No terceiro parágrafo, a autora do texto caracteriza a personagem principal dos dramas de Sófocles por meio de... Ah, Felipe, eu lembro que o terceiro parágrafo, ó, conta lá na humildade, ó. 1, 2, 3. Humildemente. E a heroína, ó, é o concurseiro, a pessoa corajosa, que luta sozinha contra uma situação intoleravelmente dolorosa, que é o edital na praça, se curva sob o peso da injustiça, a coragem desfalece, dá vontade de desistir, dá vontade de abrir uma franquia, um MEI, e sumir dessa vida. Mas não. Mas nunca se deixam degradar pela infelicidade. É o brasileiro não desiste nunca, o concurseiro não desiste nunca. Então, o terceiro parágrafo caracteriza a personagem principal dos dramas de Sófocles por meio de um apanhado das qualidades morais do ser heróico que o consagram como vitorioso. Cuidado, pessoal. O herói de Sófocles não é o herói grego clássico, não é o Aquiles invulnerável, só tinha um joanete lá vulnerável, um calcanhar rachado lá que para matar ele. Não, não é o herói grego vitorioso das grandes epopeias, dos grandes poemas épicos. Não, é o homem comum. É o concurseiro, o candidato, o homem médio. Então não é valorizado como um tremendo herói, um Aquiles, um Heitor, um Odisseu. Não. É a Maria concurseira. Uma sucessão de provas e desafios que surgem para confrontar sua resistência possível. Sim, ó. Ele é caracterizado por uma sucessão de provas. Felipe, é prova mesmo, é prova de concurso. Não, mas aqui prova no sentido de provações. Sucessão de provas, desafios que surgem para confrontar a sua resistência possível. É isso. Desafia o seu brio, mas você não desiste. Letra B. Uma descrição detalhada das condições técnicas oferecidas ao autor principal. Tem nada detalhado, não tem condição técnica. É o homem e o seu sofrimento diário. Uma definição sintética do protagonista para caracterizá-lo como um lutador imbatível. Imbatível? Eu? Imbatível? Eu tô mais batido do que saco de bancada. Então não tem nada de lutador imbatível. Aqui é mais o gandula mesmo. Aqui é sofrido o negócio. Um relato no qual se
explicam, aqui tem um erro de concordância, tá? Se explicam as diversas reações do protagonista quando derrotado. Não explicam, pessoal. E, de certa forma, ele nunca é derrotado. Ele sofre reveses, infelicidades, sim, mas ele nunca desiste, então, tecnicamente, ele nunca é derrotado. É como dizem, você não foi derrotado na jornada do concurso, você desistiu. Nunca ouvi falar de alguém que não tenha passado em concurso. Somente em quem desistiu de tentar. É diferente. Então tá aí. Alternativa B. E nós colocamos em prática aqui os fundamentos da inferência, do cara crachá, da recorrência ao texto, e a prática comprova que esse método vai organizar a sua leitura do texto. Então agora é praticar, vou encerrar aqui esse módulo, vou encerrar aqui esse capítulo.